Olá a todos e todas, estamos começando mais um episódio do podcast do Sinão. Como já falamos no último episódio, neste mês da mulher, nós entrevistaremos apenas mulheres. E a nossa convidada de hoje é a vereadora professora Jaqueline, que além de professora e ter uma vasta experiência na educação pública, também é advogada. Seja bem-vinda, professora Jaqueline. Obrigada, Luana, pelo convite. Ao meu lado está o editor interino da coluna Sim Não, Luciano Falbo. Olá, Falbo. Primeira vez participando do podcast. Primeira do de muitas, tá, gente? Seja bem-vindo também. Com satisfação. E ao lado do Falbo, temos a diretora de conteúdo do jornal A Crítica, Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? Bom, vamos começar então. Professora, você está no seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Manaus, né? Vem aí de 3 eleições seguidas, vencendo as eleições e sempre ganhando cada vez mais votos, desde 2012, que a senhora começou essa vida política, né? Para começar, eu queria saber da senhora como é que a senhora avalia a participação feminina na política hoje, tanto na Câmara Municipal de Manaus quanto na Assembleia Legislativa? Olha, a participação percentual ela é muito tímida ainda do ponto de vista do quantitativo eleitoral que nós somos. Na verdade, nós somos 52% de eleitoras, né? E esses 2% a mais, eles nos dão a capacidade de escolher só mulher, se a gente quisesse colocar nos parlamentos. Porém, nós temos uma representatividade muito baixa, considerando que nós somos mais ou menos 10%. Nós em Manaus, por exemplo, a Câmara Municipal de Manaus, ela tem 41 assentos de vereadores e nós temos só 4 mulheres. Então, somos menos do que 10%, quando, na verdade, a gente poderia avançar muito mais nessa participação da mulher na política, né? Então, eu vejo assim, com tristeza, a gente lamenta essa questão da mulher não se habilitar, né, a participar da questão política partidária, porque é muito importante. A representatividade da mulher, ela faz a política pública para a mulher. Mulher faz política pública, né, para a mulher. Então, essa questão da saúde, da educação, todas essas políticas que são necessárias, se a gente é mulher, a gente tem essa sensibilidade muito mais exacerbada, né? A gente tem até uma capacidade menos delitiva. Isso é estatística, não sou eu que estou falando. Sim. Porque eu quero ser que as mulheres, mas nós mulheres sabemos que nossos presídios tem muito mais homem do que mulher. Por quê? Porque nós pensamos mais, com mais moderação, com mais sapiência, né? A gente pensa que mulher pode estar no parlamento sim para brigar. A gente só é 4 mulheres, mas também a gente faz um barulho danado, né? A gente briga as mulheres tanto. são mais da metade do eleitorado e da população. Sim, sim. Né? O que a senhora acha que falta para a mulher passar a votar mais em mulher? Olha, que a gente precisa a mulher acreditar que ela tem potencial. Primeiro que tem que se candidatar. Nós hoje somos cota de partido, né? Nós somos cota porque isso é um avanço também, mas não é o ideal que nós queremos hoje. Então a gente tem que ver que cota não significa dizer sucesso. Você faz parte de uma nominata de 30% de um eleitorado, de uma nominata de candidatos. Você tem que ter 30% por força da lei, né? A legislação eleitoral. Porém, não quer dizer que tu estando inscrita, tu vai ter condição de ganhar, porque tu tem que ter condições de competitividade. Os partidos políticos, é verdade, eles não incentivam, não incrementam a nossa campanha, não nos dão a mesma condição de concorrer que dão para os homens, né? Você vê uma análise aí, você não vê quase praticamente ninguém sendo presidente mulher de partido, né? Você vê homens, Seu né? partido é uma exceção, né? O meu é uma exceção, né? Nacionalmente é uma mulher. É, uma mulher, mas assim, a gente vê que é a exceção da regra. A regra, exato. Toda a vida um partido ser comandado por mulheres. Então, por homens, desculpem. Então a gente vê que a gente precisa não sair dessa questão da cota de percentual, mas cota de assento, né? Porque se temos 41 assentos, nós tivermos 30% de assento, aí sim, qualquer mulher que se candidatar, independente do quantitativo de voto, ela vai estar lá, porque aqueles assentos são para mulheres. Mas enquanto for só cota, dizer assim, você tem 30%, posso me inscrever, posso me candidatar, muitas vezes aí onde está a questão da fábrica de laranjas, né? Mulheres que vão ser candidatas só para cumprir uma cota, que a legislação, isso já é uma manobra, né? É uma forma de manobrar, mas se nós tivéssemos o assento, isso não ia acontecer. A gente ia para a luta para ganhar e esse assento era nosso e a gente ia disputar entre nós mulheres, né? Não entre mulheres com os homens com as condições de competitividade totalmente diferentes, né? Desleais, na verdade. Vereadora, agora sim, a senhora atuou a vida toda no magistério, né? Como é que começou esse interesse pela vida política? Assim, 2012 foi a sua primeira eleição ou antes? Não. Ou antes a senhora já tinha participado e não tinha vencido? Conta um pouco sobre sua minha história é interessante. Eu sempre trabalhei com gestão de escola, eu fui diretora de escola. Eu vim do Ceará, eu já tinha essa experiência desde meus 18 anos, né?
que eu trabalhava como diretora de escola lá no Ceará Concurso, quando eu fiz, e vim para cá com 30 anos. Tinha eleição para a direção? Naquele tempo, no nosso... Eleição, não, nunca teve. Era assim, a gente passava no concurso, então a gente era um cargo de confiança, como é, porque é constitucional isso, né? Não é ilegal, a gente sempre foi indicação de política, né, do governador, um cargo de confiança do executivo. Então eu era vice-diretora, porque aqui só tem a diretora, lá nós tínhamos vice-diretora financeira, administrativa, pedagógica, e eu era pedagógica, né? Então, de lá eu vim para cá trazendo a minha experiência e fui para as escolas, ser gestora também aqui. Mas chega um momento da sua vida que você vê que você só trabalha em ciclo, né? É igual o cachorro rodando atrás do rabo, você não sai do canto, você vai naquela escola, você trabalha na sua comunidade, mas você não amplia a sua linha de ação, de atuação com outras pessoas, você fica no seu ciclo de comunidade, aquela zona de conforto, né? E que você pode expandir na questão política, no parlamento. O parlamento, a sua voz atinge todas as comunidades. A sua voz, as suas bandeiras de luta pode ser de vários segmentos. Então, o meu segmento era educação. Hoje a gente tem tanto segmento que a gente defende, que a gente vai ampliando as nossas políticas, né, a nossa prática política. Então, como eu trabalhava muito em escola, eu fazia eu sempre fui muito falante, né, aquela pessoa que gosta de conversar, se meter nas confusões dos outros. Desde pequeno eu gostava de até declamar poesia no Dia da Bandeira. Então a gente já tem esse estilo de falar, né? Esse cearense gosta de estar nas confusões, né? Então, como eu comecei a me destacar por conta do meu trabalho nas minhas comunidades, eu sempre apoiei alguns candidatos que também obtiveram sucesso na campanha. A gente vai vendo que a gente pode chegar também lá, né? Se você apoiou, as pessoas chegaram lá, por que eu também não posso estar, né? E a gente vai se frustrando, porque você vê que o seu trabalho fica só naquilo ali, você fica repetindo, é como se enxugasse o gelo, né, todo o tempo. Então eu digo, eu posso ir para outro canto. Aí eu fui, me candidatei, porque o pessoal da minha escola que eu trabalhava disse, vai, Jaqueline, que a gente apoia, bora botar uma mulher lá, tu és uma pessoa que... Mas nenhum partido lhe convidou, a senhora teve iniciativa? Não, e assim, dentro da escola, aí um partido, por coincidência, tinha uma colega que era de um partido, né, ela era secretária do partido PPS. Então ela disse, por que tu não te candidata, mulher? Bora, que eu te apoio e tudo. E eu digo, olha, vamos. Aí eu assinei o meu grupo que era comigo, bora, a gente te ajuda. Então, eu entrei na primeira eleição, eu tive 1.882 votos, era um teste, né? Eu saí, passei 2 meses visitando meus colegas, aquela coisa bem... Era. Eu fui assim, se eu tivesse assim, a malícia, que a gente vai aprendendo, na política você vai vivendo, cada eleição é eleição. Mas se eu tivesse feito um pouquinho mais, eu teria sido ganhado no primeira eleição. Eu perdi por 200 votos. Na época era o candidato tinha mais experiência, né, maturidade. E a gente não tinha, era só mulher acreditando na conversa, né? Vamos conversar. E a gente foi... Então eu perdi por poucos votos, aí eu digo, agora eu tenho chances reais. Aí eu fui, meu marido é uma pessoa que gosta muito de política também, e ele disse, bora, agora a gente ganha. Eu digo, agora eu vou. Se eu fiz essa experiência e deu esse resultado, é porque eu entendi que se eu tivesse incrementado mais, né, andado um pouquinho só mais, eu teria obtido sucesso desde a primeira campanha. Aí eu fui, eu digo, se for para sair, para ganhar, eu vou. Aí eu entrei, a gente trabalhou bastante, né? Continuamos trabalhando, né? E aí eu tive 3.634 votos. Aí eu tive uma votação bem melhor. E o partido dizia, basta 2.500 votos. Eu digo, não, se eu ficar nessa história de 2.500, eu vou morrer no seco de novo. Aí eu incrementei a minha campanha e fui para cima e nós conseguimos a vitória. Aí depois que eu estava lá, aí a gente teve a oportunidade. A senhora teve mais de 8.000 e no terceiro mais de 9.000, 9.000, né? O quarto, a senhora está pensando aí para deputado estadual, a senhora vai sair, como é que tá? Olha, e a projeção de votos já tem? Olha, pelo que as pessoas me dizem, muitos os analistas políticos, né, que eu tenho condição de obter um resultado, né, satisfatório. E que eu já estou assim, num nível que eu acho que eu tenho que pular para outras, né, alçar outros voos. Eu acho que eu dei a minha contribuição no município, quero continuar contribuindo, porque não vou sair daqui, mas que a gente pode ampliar o nosso trabalho para os interiores, que também nós temos muita gente precisando de coisas novas também, tem muita gente precisando de um olhar também, né? Então, todo mundo precisa ser ajudado e a gente pode ajudar na medida do que a política nos permite, né? Então, eu acho que eu já estou credenciada pelo meu trabalho, pela minha experiência, já aprendi, porque também você não pode, eu quero ser de qualquer jeito, eu já estou preparada, hoje eu já sei
como eu entrei, eu já estava um pouco mais crua. Hoje a gente já tem toda uma maturidade, né? Já aprendeu como é a dinâmica do trabalho, o que você pode fazer, o que você pode prometer e cumprir, o que você não deve fazer. Então, acho que eu já estou bem... aprendeu a lidar com machismo também dentro isso aí é... Principalmente lá na Câmara Municipal de Manaus. Olha, eu já tenho uma fama meio assim interessante, que eu sou meio barraqueira. Tem um prefeito que me chamava de cangaceira. Então, porque eu era muito espontânea, né? E eu não faço essa política de bater nas costinhas, na frente é uma coisa e por trás é outra. Eu tenho que dizer, eu mando, eu me posiciono, né? E eu acho que isso é um diferencial. A gente não pode ficar na política fazendo de conta. A gente tem que trabalhar com verdade, né? Respeitar as pessoas, sim, se pode, se não pode, não pode. E na Câmara eu me respeito muito, porque eu ocupei aquele meu espaço, eu não deixei meu espaço vazio, porque quando você se retrai, alguém avança, né? Então é uma guerra, a gente está na guerra, mas não é uma guerra de boa convivência também, não é uma guerra de desgaste, as pessoas querem desconstruir a gente, não, a gente dá para se estabelecer, né? Depende de você, como você se vê também, se você tem... Eu me preparei para isso, a gente tem que aceitar que tem diferenças no parlamento de gênero mesmo, isso é um fato, historicamente todo mundo conhece isso, nós temos milhões de leis que nos amparam, nos protegem, mas continuamos sendo violentadas, sofrendo violência de todas as formas, né? Tipificado na Lei Maria da Penha, outras que nem são tipificadas, mas que a gente sente também, de certa forma, violentada, mas assim, o parlamento, se você colocar e se estabelecer, a gente vai, mas não quer dizer que não tem essa violência política, tem sim. A gente tem violência política nos partidos, né? Tem que democratizar mesmo o acesso para todas, né? As mulheres, pensa que mulher é só mimimi, mulher faz trabalho, eu acho que mulher não é fuxico, não é fofoca, não é coisa de costureiro, de tricô, né? A gente pode fazer tricô, mas a gente pode fazer muita coisa além do tricô, né? O que dá para fazer na Câmara Municipal, assim? O que a senhora tem como legado, considera que... Olha, nós criamos, assim, a gente faz muita bandeira de defesa da mulher. Nós temos muitas leis voltadas para a área da violência doméstica, né? Hoje eu tenho um projeto de lei meu que a gente trabalha a Lei Maria da Penha em todas as escolas municipais. Isso você já está fazendo uma construção de um futuro, menino melhor, de uma menina melhor, porque ele vai saber que tem obrigações e ela sabe que terá direitos, né? Que tem direitos. Então, não é uma lei que a gente criou para intimidar, mas exatamente para conscientizar. Essa minha lei daqui do município de Manaus, ela já está no Congresso e se tornou lei nas escolas municipais de todo o Brasil. Hoje é tema transversal. Então foi uma ideia pequena que para você não, para um ou outro, não, isso é coisa de mimimi de mulher. Não, isso é uma coisa importante, porque assim, enquanto a gente não combater a violência, a gente não insistir, não é movimento feminista, é movimento de direitos, né? Sim, nós temos que ter esse direito assegurado. Quando você coloca na lei, você assegura que não vai depender de um prefeito, de uma exatamente, gestão, é uma política de governo, não é de Estado, né? Uma política permanente. Então, quando eu coloquei assim, a Lei Maria da Penha nas escolas, isso não é como tema transversal, porque o tema transversal na escola é o quê? É aquele tema que o professor senta e ele escolhe se ele quer trabalhar ou não. Quando ela se tornou lei, ela é obrigada. E eu vou lhe dizer só isso. Meu depoimento eu passei 20 anos em escola, mais de 20. Nunca vi ninguém escolher a Lei Maria da Penha, a violência doméstica, para trabalhar como tema transversal. Nunca. Você trabalha na questão do planeta, da água, do meio ambiente. Você trabalha N temáticas. Né? Lembrem-se que existe. Mas a temática Maria da Penha nunca vi. E hoje nós temos uma lei que obriga, não é opção, é uma obrigação. Então isso já é um passo também. E já foi copiado no Congresso. O Plínio Valério levou daqui do Senado, sobre isso, né? Mas isso aqui começou com esse meu projeto meu primeiro mandato. Então ele achou porventura, não é que ele copiou, ele achou que é uma ideia que se pode reproduzir, e eu acho importante, é uma ideia simples. Sim. Mas que achei muito bom que o Congresso Nacional, para futuro, porque nós temos que mudar essa concepção de mulher não pode, homem pode tudo, né? Inclusive, vai evoluindo. Isso foi um tema bastante polêmico no ano passado, né, na Câmara Municipal. Tivemos projetos de lei que tentaram tirar esses temas transversais, né, que a gente chama de temas transversais da escola. A senhora se posicionou contra esse projeto, né? Como é que foi, assim? Essa questão da autonomia do professor, né? É porque assim... A senhora defendeu fortemente
Eu queria que a senhora explicasse, né, para os nossos ouvintes, qual a importância da autonomia, né, na sala porque de aula. assim, o professor, eu nunca vi, por de verdade, olha que eu sou uma pessoa muito curiosa e muito aquela insistente. Em escola, minha vida toda, professor nenhum dá uma aula de coisa equivocada, errada, ensinar a fazer o errado. Se isso acontece, não é a regra, é a exceção, né? Como o médico tem um erro médico, é uma exceção. O médico não está ali para matar, ele está para curar, né? Então a gente tem que trabalhar com a regra e com a exceção, mas dizer que todo professor vai ensinar ideologia de gênero, ensinar um menino a ser isso ou aquilo, ou deixar de ser, isso não existe. Porque eu não vi o meu colega professor fazer isso, eu nunca vi. Né? Isso não é o que nós aprendemos na faculdade, nas academias. Por mais que você queira, hoje o mundo está muito... Hoje todo mundo fala de tudo, é muito midiático, né? É muito diferente que a gente tinha no livro, a pesquisa. É só buscar no livro, naquela biblioteca que a gente passava o dia todo esperando terminar o livro para a gente pegar, né? A gente alugava, pagava para poder pegar antes. Então, essa prática não existe. O mundo está aí, ninguém pode mascarar o que está nesses telefones aqui. Todo mundo aqui tem uma biblioteca mundial, não é só aqui do teu estado, do teu município. Então, não podemos mascarar. E se o professor vai dar uma aula, trabalhar a questão, as orientações sexuais, não vai dizer que você tem que ser isso ou aquilo, mas a orientação sexual, ela perpassa por outras coisas, ela perpassa pela gravidez precoce, pelo uso da camisinha para evitar a gravidez, como também as doenças sexualmente transmissíveis, no momento que a gente vive a AIDS, que é uma realidade no mundo todo, né, que mais do que nunca a gente tem que tomar essa responsabilidade para a escola, para orientar, porque o pai, muitos deles é tabu. Eles querem tornar tabu até na escola, imagine em casa. Se ele quer fechar a boca do professor, quando o professor fala que existe órgãos sexuais diferentes, isso não é ensinar a sexualidade, isso é ensinar o corpo humano, a fisiologia humana. Então a gente tem que pensar, tirar desse discurso meio... um discurso que não aparece, é um mito, né? Tem aquele kit gay, tem a cartilha não sei de quê. Essas coisas que eu acho que a gente desconstrói a educação, o professor, que é uma figura tão respeitada, né, que merece todo o nosso respeito, porque você vê que nessa pandemia, como fez falta nossos colegas em sala de aula, né, como nós somos importantes nesse contexto da afetividade com o aluno, essa troca, né. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com relação à lei de Mordaça. Não pode falar. Muita coisa que é mito, muita coisa que ninguém provou, não tem nada científico, né? O achismo, eu acho isso, ninguém pode achar, a gente tem que ser fatos reais, né? Eu não sou moderninha, não. Eu sou criteriosa. Moderna é aquela pessoa que qualquer coisa está no embalo. Eu sou uma pessoa que eu procuro ter muito critério, né? Não é leviana, não quero ser leviana, né? E nem estou aqui defendendo bandeiras de ninguém. Eu estou aqui vendo que a educação, ela tem que estar a serviço da informação, né? Não desinformar. Perfeito. A senhora já são 12 anos, né? Não, são só 9. 9 anos, né? Primeiro eu não ganhei. É isso aí. Como que não cansa um pouco ficar numa Câmara que muitas vezes ressoa esse tipo de discurso, acaba amplificando essas questões, coisas pequenas, e não discute muito a cidade, que é alvo de questões acusada de fazer gastos supérfluos, né? Como que é? Isso não cansa um pouco, ali naquele ambiente? Eu fico entristecida. Muitas vezes eu saio entristecida, porque assim, criminalizam muito o político, né? E o político do baixo clero, como eu digo assim, o vereador parece que é o baixo clero. O vereador, a gente está aqui, mas nós somos aquele que está fazendo o seu trabalho em toda a comunidade. Você é aquela pessoa que é vista pela população, né? Então, eu acho que por essa relação mais próxima, as pessoas criam um conceito, né? Quanto é mais distante, eu não posso dizer nada dele porque eu não o vi, né? O deputado já está no outro nível, o senador ninguém nem se fala, né? Então, sim, nós somos aquela pessoa mais concreta, mais próxima. E parece que esse mais próximo, você joga mais pedra, né? Porque você tem como atingir aquela árvore ali pertinho. Então, eu vejo assim que a gente perde muitas vezes muito tempo nas grandes discussões, né? Aproveitar muita coisa que o parlamento pode ensinar para a gente, como para a sociedade. E discussões vazias, porque fazer o quê? É fazer estrelismo. Eu quero chamar uma temática para chamar a atenção. Criar um fato, não é verdadeiro ali. Ali não é aquela coisa espontânea, aquela coisa importante, né?
não é uma demanda social relevante, né? Cria uma discussão do puxadinho, cria discussão do cotão, cria coisa assim que você vê que aquilo ali, no ponto de vista, é irrelevante para a gente das políticas públicas, né? Então a gente é muito criminalizado, mas a gente tem que resistir e desconstruir essa imagem do político. Tem muita gente que faz muito trabalho bom, e é importante, se a gente não tiver essa questão do político interessado nas demandas, na busca, a gente faz tanta coisa boa. A gente é o pedinte de luxo, né? Aquele pedinte é como advogado também. Nós somos advogados, somos o pedinte nós somos o office boy de luxo, né? Que você ganha bem, o advogado vai lá para o Tribunal de Justiça pedir. O político é a mesma coisa, você vai abrir porta para as pessoas, você faz outras políticas que não seja só aquela escrita, né? A gente tem aquela ação que você faz de humanidade mesmo, ações humanas mesmo, de pessoa para pessoa, né? Então a política não é só, não define a gente só a nossa atuação ali. Ali é o nosso dia que a gente tem que cumprir o nosso ponto. Mas do nosso ponto a gente vai para tantos cantos que a gente faz muita coisa boa. Tanto é que a gente é acreditado, ou não, tem uns que acreditam e tem uns e muitos, né? Então acho importante ter esse respeito, desconstruir essa imagem que a gente tudo é para ficar rica, é para fazer, como dizem, fazer coisas erradas, né? Mas não é isso não, acho que tem muita gente boa ali. Em relação às eleições desse ano, eu queria voltar um pouquinho para esse tema para perguntar duas coisas. Primeiro, a senhora chegou a ensaiar uma saída ali do Podemos, como é que está essa situação, se já sabe por que partido, né, vai concorrer ou se vai ficar no mesmo partido? E a segunda coisa é como é que a senhora pretende trabalhar essa base eleitoral, se for mesmo sair candidata, vai ser a campanha focada em Manaus, como fazer para chegar no interior? Olha, eu estou pensando, todo dia eu penso, né, como é que eu vou chegar mais longe, né, porque aqui na cidade eu tenho, assim, já muito conhecimento, a gente já tem se estabeleceu, né, digamos assim, a gente já tem um eleitor cativo, tem aquele eleitor conquistado, tem aquele eleitor que é um eleitor conceitual, né? Temos aquele que é um eleitor porque gosta. Tem eleitor para tudo. Você pensa que na eleição tem um que vota até porque, olha, a senhora é bonita, aí vota. Assim, eu não gostei do seu jeito, porque a senhora assim pra gente, aí eu digo, aí já não vota. Então, assim, às vezes é só a tua postura que as pessoas ficam ou não, né? Mas, assim, eu penso que o Podemos, né? Eu estava num partido que mudou de presidência, assim, uma coisa assim que ninguém estava preparado, né? Foi um negócio assim meio extemporâneo, porque na política é assim, 2 mais 2 nunca é 2, nunca é 4, é 5, né? Pode ser 5, pode ser 6. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim incomodada, porque acho que nós, como partido, nós tínhamos que ter o acesso à informação, a gente tinha que ter discutido. Assim, aquela coisa de cima para baixo, né? Unilateral, assim, não é uma via de mão dupla, como eu acho. Precisam da gente para ser candidato. Mas na hora para as decisões não precisa da gente, né? E quem levanta o partido, quem leva partido, são os vereadores, as pessoas que ganharam o mandato. Então, se eu sou titular de um mandato, no mínimo que poderia fazer é conversar. Mas assim, você dorme com uma coisa, acorda com uma bomba, né? Então, assim, a gente tem que se impor, né? Eu fiquei chateada, porque eu acho que a gente tinha que ter no mínimo uma discussão, né? Ver o que aconteceu, o que vai acontecer, por quê, né? Mas isso aí já até me superei, porque a gente digo, mas vai que ninguém vai reinventar a roda mais, né? Então, assim, eu peguei a minha carta de liberação, depois eu não saí. Aí a gente escuta outro, né? Digo, vamos ficar aqui parada. Depois, quando eu fui pensar em sair, já não podia mais, porque tinha outra orientação jurídica que eu poderia ser cassada, meu mandato. Então, eu digo, se é para ser cassada, eu vou ficar aqui mesmo, né? Porque eu não vou perder, assim, a gente já tem um mandato de autonomia, de repente, assim, pra... De sair, não. Não de sair, mas de apoiar outros candidatos. Como é que está assim, essa questão da formação mesmo, né, do seu grupo político? Não, eu posso ser candidata, né? E a gente, ou não. Se eu não quiser, você, né? Depende também dos alianças políticas, né? A gente tem um arco de aliança, você vai... Eu sempre sei, eu por incrível que pareça, eu sempre sei das coisas na última hora. Já tem mais nem jeito, aí fazer o quê? Eu vou andar com o tambor na cabeça e vou seguir a banda, né? Então, eu fiz a minha escolha, fiquei lá no partido, mas se eu observo que não tiver condição de eu competir em igualdade, porque dizer assim, eu vou ganhar, não. A gente quer competir para ter a chance de chegar. Não quero ser, como diz lá no jargão, a gente quer ser boi de piranha, né?
Me jogam lá, todo mundo monta, alguém se faz e a gente fica lá desgastada, um pouco entristecida, porque toda derrota não é boa, né? É bom a gente ficar a vitória, toda vitória é legal. E toda derrota entristece a pessoa. Então eu não quero correr risco de, eu quero ganhar ou quero perder, mas eu quero perder ou ganhar de forma que eu tive condições de competir, se não deu porque não tinha que dar, né? Mas eu quero a condição de eu chegar na largar igual a todo mundo, não ser, porque a gente é cota, a gente é mulher, eu não quero, eu queria a condição de competir e se der. Essas conversas já estão acontecendo para esse ano? Já, sim, todo partido já está naquela corrida eleitoral, porque agora tem a história da federação, os partidos diminuíram, né? Agora você tem menos candidatos, que tem que ter mais voto, porque quando diminuiu a quantidade, antigamente nós éramos 62, né? Cada nominata poderia ser 62. Agora, salvo me engano, são 24, mais um. Então, nesses 24 tem que ter 30% de mulheres, né? Mulheres com voto, porque senão não faz o quociente eleitoral, né? Então tem toda uma matemática que se não colocar muita gente, não faz ninguém, né? Se tiver muita gente, se tiver 24 candidatos de 1.000 votos cada um, não faz ninguém, porque o quociente eleitoral é 70 mil, parece que vai ser. Não tenho certeza, porque não posso ser leviana. Mas é na média de 70 mil. Antigamente, na outra eleição foi 60 e alguma coisa. Então vai ser nesse. Então, para fazer 70 mil, tem que ter muita gente. São só 24. Então você tem que fazer um cabedal de gente que tenha muito voto. Então, por isso que todo mundo está na tapa atrás de um candidato que tenha voto. Olha, eu quero 10, igual a senhora que teve 9 mil, já é 90 mil. Pô, eu já me faço, se o cara, né? A gente tem que ser assim, a gente tem que pensar assim, porque é exatamente como a senhora pensou, dona Aruana, é exatamente assim. Tem que ter gente que tenha candidato para atingir o quociente, né? O coeficiente. Em relação à mudança que aconteceu no partido em nível nacional, a senhora se sentiu confortável? A senhora pensou também em sair, a vinda do Sérgio Moro para o partido? Olha, eu, na verdade, quando eu ia sair do partido, então eu fui buscar a minha saída mesmo. Eu fui buscar porque eu acho assim, tem momento que você tem que refletir. Eu estando livre, eu estaria com escolha de poder, porque assim, no último momento de toda a eleição, aparece um jabuti, como diz na política, parece que a jabuti não sobe em árvore, né? Mas aqui sobe. Com pouco aparece um cara lá do nada e te passa para trás, né? Aí eu digo, maninha, se eu ficar solto, eu pensando que eu era sabida, né? Eu quero ficar solto, porque se eu ficar solto, se aparecer o jabuti lá, eu já posso ir para outro canto, que eu tenha outras condições de competir. Só que aí eu não saí e agora não dá. Mas a gente tem que ver. Se também eu não conseguir, eu vejo que vão colocar alguma coisa que eu não tenha condições de concorrer, aí eu não vou. Eu não sou leviana de ficar me matando. A gente trabalha, ninguém trabalha trabalhar uma política é muito desgastante do ponto de vista familiar. Você não é só financeiro, tem que ter dinheiro, não. Você tem que ter força de trabalho. Você bota a família, você bota seus parentes, você bota suas amigas, todo mundo se envolve, é um envolvimento, né, coletivo, e depois você sai, todo mundo se frustra, não é só eu não. Eu não ganhei, mas por trás de mim tem um monte de gente que estava acreditando num projeto, né? Um projeto de sucesso. Aí, se você não vai obter esse sucesso, não tem essa possibilidade, não quer dizer que eu vou, toda eleição a gente tem que ganhar, não. Mas eu tenho que ter, no mínimo, as chances reais de sair e ganhar, né? Ou não, mas eu quero competir com certeza que eu fiz o meu melhor, como diz o jogador, o meu melhor, né? O jogador sempre gosta desse meu melhor. Deu o meu melhor. Vereadora, assim como na coluna do Jornal Impresso, aqui no nosso podcast nós temos a seção Sobe e Desce também. O Sobe é quando a senhora enaltece uma pessoa, uma personalidade, e aqui no podcast pode ser uma situação também, a gente abre essa exceção. E o Desce é o contrário. Bota uma situação Sobe, que é melhor. Então, se a senhora fosse hoje a editora da coluna, se não, do Jornal A Crítica, quem que a senhora subiria ou o que a senhora subiria? Deixa eu ver. O que eu subiria? Assim, eu subiria assim, a empolgação, eu subiria assim, mulheres que têm uma trajetória na política, né? Qualquer uma delas que estejam, porque assim, todo mundo diz assim, eu votei nela, mas não deu certo, não prestou, então toco por outra.
Né? Por que tem que trocar por um homem? Nós temos 41 homens lá, aliás, 41 assentos, nós temos muitos homens e poucas mulheres. Então, eu vejo que cada guerreira amiga nossa que está lá naquela Câmara, lutando para sobreviver, eu diria que elas sobem no meu conceito, porque não é fácil se estabelecer, cada uma luta da sua forma, né, mais digna possível que ela puder, mas que nós temos essas mulheres, eu vi assim, mulheres vereadoras que estão tentando sobreviver. Nós temos colegas que estão lá há 6 mandatos, nós temos umas mais novas que entraram agora, mas tudo são mulheres que tiveram coragem de desafiar a sua zona de conforto, né, sair da sua zona de conforto e ir para uma luta com desvantagem. Sempre vai ser assim, né? Não sempre vai ser assim, não. Nós ainda estamos assim. Podemos avançar muito mais, mas eu digo assim, eu tiro o chapéu para essas mulheres que colocam o seu nome numa legenda para ir competir. Né? Como eu, quando a senhora desceria? Ou uma situação que a senhora desceria? Essa questão, eu desceria essa visão machista ainda, de que mulher não tem que estar, mulher não está nos espaços de decisão. Que a gente tem, historicamente, isso é estatística, que nós estudamos mais, temos mais formação, né? Mais tempo de estudo, mais horas de estudo. E nós não estamos nesses espaços de decisão como está a maioria desses espaços são de homens. Se você levantar o distrito industrial que nós temos na Zona Franca aqui, a maioria dos gerentes, dos presidentes, dos diretores são homens, não são mulheres. Então, eu ainda vejo essa política muito machista com relação ao empoderamento feminino. Então, eu vejo que a gente tem que avançar. E eu não tiro o chapéu para isso, porque nós mulheres, e também até mulheres machistas, que se colocam como um homem, uma posição bem machista. Quando tu não vota em mulher e diz que mulher não faz nada, é porque ela é tão machista quanto o companheiro dela, né? Então a gente tem que desconstruir. Então, para mim, isso é o que atrasa o progresso, como diz o caboclo, né? Vamos progredir, mas vamos colocar a mulher para esse progresso também acontecer junto com todo. Ninguém quer também diferença, eu queria ser mais do que eu. Ninguém quer ser, não. A gente quer só ocupar aquele espaço que a Constituição nos dá, no artigo 5º, que nós somos iguais perante a lei, homens e mulheres, né? Então, é esse discurso que eu faço. Acho que mulher tem que estar nos espaços de decisão, fazer política pública, né? E se a gente não consolidar, você já viu na história da Câmara Municipal, não tem uma mulher que foi presidente daquela Câmara, né? Não tem. Por quê? Porque o pessoal ainda não abriu esse espaço. A gente sabe que é uma decisão de política, né, dos colegas, mas se eu me candidatasse, eu tenho certeza que eu não ia ser escolhida. Por quê? Porque mas a mulher, né, sempre porque não é a Jaqueline, é o gênero, né? Porque tem muito homem para brigar sozinho lá e a gente sai pouco, né? Outro dia a gente estava até conversando, a senhora lembrou da Zona Franca de Manaus, a Aruana levantou um dado, né, Aru, sobre os diretores, a maioria são homens. Isso. Em contrapartida, nas fábricas mesmo, ali da na produção, linha de produção, as mulheres são maioria, né? Então, por que há essa desigualdade tão grande? Mas, enfim, nós gostaríamos de deixar um espacinho agora aberto para suas considerações finais. Se quiser deixar alguma mensagem antes da gente encerrar o nosso podcast, fique à vontade, vereadora. Olha, o que eu diria assim, que nós hoje estamos num momento de reflexão, né? Aqui é um momento que a gente abre um espaço e chega a muitos lares. Aqui é uma ressonância que vai dar nessa discussão aqui. É a importância das mulheres se filiarem, lutar pelo seu ideal, não deixar de, você não pode, você não vai chegar lá. Acredite no seu projeto. Porque o seu projeto é seu e da sua família e você consegue. Como os outros conseguem, só que a gente tem que insistir, não desistir. Se eu tivesse desistido do primeiro mandato, hoje eu estaria no terceiro, né? Porque o primeiro eu me frustrei, que eu perdi. Mas com essa frustração eu vim com força total. Digo, agora eu vou me preparar melhor. Então acho que todo mundo mulheres, não entrem para me fazer cota, entrem para vencer. E negocie o seu mandato, negocie a sua candidatura, a sua inscrição no partido, porque a gente só entra para ser bucha, né? De canhão, e ninguém quer ser bucha, não. Eu queria ser o canhão, né? Então, eu queria ser o canhão, a bucha eu não quero. Então, a gente tem que ver assim, para as mulheres se filiem, participem das políticas, né, partidárias. Nós fazemos política todo dia na nossa casa. A gente lava prato, manda o menino, conduz marido, conduz a vida toda. Então, isso é uma política do dia a dia. Isso é uma política pública, não é política familiar. Mas não deixe de ser uma política de ação, né? Você está fazendo, né, você pode estender essa sua ação em casa, doméstica, para os bairros, para a cidade, para as comunidades. Então é importante a participação da mulher, pelo olhar que a gente tem, um olhar mais carinhoso e um olhar mais seletivo,
nos problemas, né? Bom, então é isso. Ana, falta, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora. Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast do Sim Não. Lembrando a todos os nossos ouvintes e espectadores também que nós estamos no nosso site www.simnão.com.br, de cara nova, inclusive reformulamos há pouco tempo. E também todas as redes sociais, plataformas de streaming, YouTube, Spotify. E é isso. Muito obrigada, vereadora, mais uma vez pela sua entrevista, sua presença. Tchau, tchau, Aruana. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite também. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde.